Olá, alunos! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro e iremos realizar essa webaula sobre a disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que trata de orçamento desde a sua elaboração até que ela se torne uma peça, uma lei, e aí ela é executada. Mas para a sua execução, você exige uma série, né, de leis que se correlacionam com o próprio orçamento. Uma lei que se relaciona muito com o orçamento, porque vai fazer parte, né, da peça orçamentária, onde irá prever as aquisições, é a lei de licitação. A lei de licitação, que é a forma, né, dentre outras modalidades, como a administração pública adquire seus bens, seus serviços e contratações. Então, a lei de licitação, eu costumo dizer, ela é o modus operandi, né, de como comprar na administração pública. Então, o objetivo da nossa web-aula de hoje é compreender como são realizadas esse processo de licitação, né, na administração pública e, né, avaliar a legislação envolvida. Nós estamos no momento de transição, onde a Lei 8666, de 1993, ela está desde né, 1º de abril de 2021, sobre uma transição com a nova lei, que é a 14.133, que irá vigorar até o ano de 2023, ou seja, nós temos 2 anos de transição, onde as duas leis têm igual poder, né, estão vigentes. Contudo, hoje vamos focar no processo ainda sobre a égide da Lei 8666, porque as mudanças foram pontuais e sempre no sentido de melhorar o processo, de agilizar, né, de tornar célere, para que as aquisições possam ser mais efetivas. Quando eu falo de licitação, como eu poderia conceituar licitação? A licitação, como eu já disse, ele é um modo pelo qual se contrata, ou se adquire, ou também vende, dependendo da modalidade, na administração pública. Ela visa garantir a observância ao princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, ou seja, a que melhor atenda de maneira objetiva, né, o interesse e o serviço da administração pública. Quando nós falamos em princípio de isonomia, nós temos que observar que, como a licitação é uma concorrência entre interessados, então é uma disputa entre interessados que desejam fornecer para a administração pública, temos por princípio legal que esses concorrentes, estas pessoas, essas personalidades jurídicas que estão ali concorrendo, disputando, elas têm que ter igual condição de concorrer ou disputar. Isso é o que diz o princípio da isonomia. Se uma personalidade jurídica está com vantagens ou com menor vantagem, então ela não está dentro do princípio da isonomia, ela não tem igual condição de concorrer. Então, vai ser ou vai ser inabilitada, ou não vai ser aceita a proposta. A legislação, como eu já disse, hoje nós estamos sob a égide tanto da 14.133, de 2021, quanto da Lei 8666, de 1993. Mas, em suma, são duas legislações, né, que estabelecem normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações e locações no âmbito do poder da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, enfim, todos os entes federados. Além dos órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente. Então, tanto aquelas que participam da administração direta,
quanto da administração indireta. Todas as empresas que recebem, de alguma forma, recursos públicos, né, devem se aproximar, em tese, da legislação, né, da lei de licitação. Quando nós pensamos no processo, né, na realização da disputa, nós temos que pensar a seguinte questão: a licitação é possível ou ela é impossível? Quando a licitação é impossível, ou seja, não tem como licitar, existe um rol aqui de preceitos que são impossíveis licitar, e nós dizemos que é inexigível a licitação, né? É inexigibilidade. É o artigo 25 da Lei 8.666, que é a inviabilidade de competição, pois não há possibilidade de competição. Simples assim. Exemplos: produto único ou fornecedor exclusivo. Então, não tem dois como concorrer. Serviço técnico de natureza singular, ou seja, somente prestado por uma única empresa. Ou singularidade de artista. Então, este é o exemplo mais comum utilizado, né? Então, se eu quero contratar um cantor, o Roberto Carlos, por exemplo, não tem condições, não existem dois Robertos Carlos para poder concorrer. Então, é inviável, é impossível, né, licitar, é impossível ter concorrência. Então, são nesses roles apresentados, né, de considerações, são considerados inexigibilidade conforme artigo 25 da Lei 8.666. Tá? Agora, quando a licitação é possível, eu posso dizer que ela é dispensada ou dispensável. Quando a licitação é dispensada, artigo 17 da Lei 8.666, quando apresenta um rol de hipóteses chamadas alienações especiais, venda, compra, troca, permuta, doação. Então, esse rol está todo descrito no artigo 17 da Lei 8.666. São situações taxativas onde a licitação é considerada dispensada, tá? Um exemplo aqui que eu trouxe: doação de um terreno para o município. Então, também nesse sentido, a licitação é possível, mas dispensada. Agora, quando, né, há exceção da licitação, a licitação é possível, mas ela é dispensável. Artigo 24, e é o mais comum. Quando entra no artigo 24, nós dizemos que há discricionariedade de licitar ou dispensar. Então, o artigo 24 apresenta um rol de 32 incisos de situações taxativas. Tá? Então, contratação emergencial, remanescente de obras, dispensa por critério valor, entidades com tratamento diferenciado, né? São as licitações dispensáveis. E quando cai nas modalidades de licitação? Quando cai nas modalidades de licitação, nós dizemos que esse é o modus operandi, é a realização do procedimento, né, da licitação. Então, é como eu vou realizar essa licitação? Seguindo os critérios de modalidade, que muitas vezes será determinada pelo valor. Cada modalidade é um procedimento de licitação. Então, dependendo da modalidade, você tem um rito a seguir. E as modalidades também são elementos norteadores, né, de preço. Nós vamos verificar aqui. Quando nós falamos de modalidades ainda, elas são divididas em dois rolos. Nós temos as modalidades comuns, que são aquelas onde se compram produtos ou se adquirem serviços, mas que o que irá discernir entre eles são os valores. Né? Então, nós temos aqui a concorrência, que é a modalidade mais abrangente, a tomada de preços e o convite. Lembrando que na Lei 14.133, a tomada de preço e o convite deixam de existir e surge a modalidade diálogo competitivo. O pregão também, que era pela Lei 10.520,
não era pela Lei 8.666, passa a fazer parte da modalidade de licitação pela Lei 14.133. Vamos ver como é conceitualmente cada uma delas? Então, concorrência é a modalidade mais ampla de licitação existente, pois permite a participação de qualquer licitante. Por isso que fala concorrência, é ampla, né, concorrência. Desde que interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de qualquer tipo de produto, justamente por permitir a participação de qualquer licitante, interessado é a modalidade que apresenta exigências mais rígidas para a fase de habilitação. Então, não é porque é a mais abrangente, né, que é a mais fácil. Então, ela é a mais rígida com relação à apresentação de documentos com exigências legais. A tomada de preço, como eu disse, deixa de existir, é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então, no caso da tomada de preço, o fornecedor tem que estar devidamente cadastrado no setor do órgão público, né? Geralmente é um setor de cadastro de fornecedores, e tendo esse cadastro realizado, ele poderá, né, participar da licitação. Convite ou carta convite, também é outra modalidade de licitação que deixa de existir, mas que cabe aqui uma atenção por estar ainda vigente pela Lei 8.666. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto. Então, neste caso, a empresa ela atende aos critérios exigidos, né, da necessidade do órgão público. Então, ele é convidado, cadastrados ou não, escolhidos e convidados ao número mínimo de 3, pelo órgão licitante, que deverá fixar em local público cópia do instrumento convocatório para estender aos demais interessados cadastrados na correspondente especialidade. Apesar de terem alguns fornecedores convidados, ele também deve ser amplo, né, para aqueles que estão cadastrados. Então, a carta convite dá essa similaridade com o nome de convidar, né? E aqui nós temos, né, como eu disse, muitas vezes o que vai determinar uma modalidade ou outra é o valor, né? Então, quando a dispensa para compras de serviços, esse valor gira em torno de até R$ 17.600. Já para obras de serviços de engenharia, R$ 33.000. O convite, ele vai de acima de R$ 17.600 até R$ 176.000 para compras de serviços. No caso de obras de serviços de engenharia, acima de R$ 33.000 até R$ 330.000. A tomada de preço é acima de R$ 176.000 até R$ 1.400.000. Já para obras de serviço de engenharia, acima de 330.000 até R$ 3.300.000. Já a concorrência, que é a nossa modalidade mais ampla, gira em torno de acima de R$ 1.400.000 e para obras de serviços de engenharia, acima de R$ 3.300.000, tá? Então, esses são os preços que, né, determinam a modalidade. Já, né, que nós verificamos as modalidades de licitação que nós, né, chamamos de modalidades comuns, existem duas modalidades que são consideradas modalidades especiais. Por quê? Porque não são necessariamente voltadas para compras, aquisições e contratações, né, na administração pública. Tá? Então, são escolhidas por aquilo que a administração pública quer realizar ou vender, que é a modalidade concurso, que não se confunde como uma forma de adentrar na administração pública, ou seja, aquele concurso público para você se tornar servidor público, não se confunde, e nós veremos por quê. E a modalidade leilão, que é a modalidade pelo qual se vende na administração pública. Então, vamos verificar cada uma delas. Então, concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vendedores.
conforme critérios constantes no edital. Nesta modalidade não existe uma fase competitiva em si, por disputa por preço ou valor a ser pago pela administração, já que o prêmio já é definido no ato convocatório, tá? Então, neste caso, é uma forma de premiar. Já o leilão, como eu já disse, é a modalidade no qual a administração realiza suas vendas, tá? Existe todo um certame, esse certame ele tem um prazo, então vai ter que ser lançado edital, vai ter que ser dado publicidade, e o governo, o órgão público, vende aquilo que é de sua propriedade, né? Geralmente bens inservíveis. Como eu disse, né, a modalidade pregão, que agora faz parte da Lei 14.133, ela não era parte da Lei 8.666, ela veio como uma forma de comprar bens comuns, tendo em vista que o processo seria mais ágil que a Lei 8.666. Então, a modalidade de pregão foi criada pela Lei número 10.520, de 17 de julho de 2002, né? E na forma eletrônica, através do decreto 5.450, de 31 de maio de 2005. Então, nós temos o pregão presencial e temos o pregão eletrônico, onde é realizado via sistema, né, na web. Porém, sua utilização cresceu consideravelmente nos últimos 5 anos. Aplica-se a qualquer modalidade de licitação, podendo substituir as cartas convites, tomadas de preço e concorrência na aquisição de bens de uso comum, tá? Então, o que seria considerado bens de uso comum? Tudo aquilo que é fácil, né, de se determinar. Então, tudo aquilo que eu consigo explicar, de fácil compreensão, eu posso dizer que não é complexo e é bem de uso comum, ok? Só para afinar aqui com vocês a importância da web de hoje, eu trouxe algumas questões de concurso. Uma questão é o concurso da Consulplan, Prefeitura de Caxias, Rio de Janeiro, auxiliar administrativo de 2015. Por ocasião das festividades juninas, o município de Duque de Caxias pretende contratar uma dupla sertaneja consagrada pela opinião pública para se apresentar em evento aberto ao público. Na hipótese narrada, a licitação adequada à contratação é, por se tratar de artista, né, e já está no rol taxativo de inexigibilidade, né, o convite, né, não caberia, porque são empresas cadastradas. A dispensa também não faz parte, né, a concorrência também não, né, apesar de ser ampla. Então, no caso, artista consagrado e inexigibilidade, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que seja de grande proveito para vocês. Ela estará gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem. E, em caso de dúvidas, poderão me enviar via caixa de atendimento no ambiente virtual de aprendizagem. Contem sempre comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.